Paz de Deus, mais uma vez. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, continuar ouvindo aqui a palavra de Deus. Pedir para o Márcio trazer água para mim, por favor. Nós estamos em uma série, o tema é a ressurreição. No primeiro domingo dessa série, nós aprendemos que Deus tem um compromisso com a sua glória. E nós devemos alinhar essa nossa expectativa muito mais à glória de Deus do que às nossas necessidades. No segundo domingo, nós aprendemos que Deus tem compromisso com a sua palavra. Nós balançamos em nossas emoções, nos acontecimentos, e nós precisamos continuar crendo que o nosso Deus, Ele não mente, Ele é fiel, Ele tem um compromisso com aquilo que Ele falou. E hoje, no terceiro domingo, na última parte da nossa série, nós vamos falar sobre o compromisso de Deus com o seu propósito. Tudo isso nós estamos estudando na história da ressurreição de Lázaro. Hoje nós vamos para a parte final do texto. Abra sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 11. Evangelho de São João, capítulo 11. Hoje nós vamos ler o versículo 28. Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 28. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando-o à parte, Maria disse-lhe: o mestre está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde estava e vendo-a, Maria prostou-se aos pés e disse: Senhor, se tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. 40. Disse-lhe Jesus: não lhes falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz:
Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Feche teus olhos, faça a sua oração, fale com Deus, peça para Ele falar com você. Senhor, em nome de Jesus, fala ao meu coração, Pai. Senhor, fala ao meu coração. Fala ao coração dos meus amados irmãos. Fale com cada um, ó Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha cumprir o propósito, Senhor. Que a Tua palavra esta noite venha curar, libertar. Aqueles que vão ouvir, assistir em uma outra oportunidade, que também seja alcançado por esta palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Senhor, usa a minha vida como instrumento do Senhor. Usa, Pai, coloque a Tua verdade no meu coração. Usa-me como um profeta, que não saia nada de mim, Senhor, mas que a palavra seja revelada pelo Teu Espírito Santo. Eu te clamo, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor amado, que eu te peço que quanto a Tua palavra é ministrada, que o Teu Espírito Santo venha mover, que o Teu Espírito Santo venha restaurar, que o Teu Espírito Santo venha quebrar as muralhas, quebrantar os corações, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui impactados, renovados pela Tua palavra, Pai. E eu te clamo, Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que vem aqui nesse púlpito para pregar a Tua palavra, enche de visão, de autoridade, Senhor, que os Teus filhos aqui presentes sejam cheios do Espírito Santo para pregar e anunciar a verdade do Evangelho, Pai. Levante pregadores aqui nessa igreja, levante homens e mulheres, pessoas compromissadas com o estudo, com a leitura, com o aprendizado da palavra, Senhor. Que a Tua palavra seja pregada em todo tempo, Senhor, em todo lugar. Que nós possamos ser mensageiros da Tua palavra em todo canto, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, fale conosco. Continue falando conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, é muito importante nós entendermos que Deus, Ele tem compromisso com o propósito dEle. Eu sei que nós aqui temos propósitos. Eu sei aqui que nós temos planos. Eu sei aqui que nós temos objetivos. Só que existe algo mais, irmãos. Existe algo muito maior, que é o propósito de Deus. Muitas vezes nós estamos frustrados, porque o nosso propósito não foi alcançado. Só que como nós estamos falando aqui há 3 domingos, o propósito de Deus, os planos de Deus, o olhar de Deus, está muito acima do nosso. E às vezes nós estamos nos lamentando, me desculpe, mas talvez em vão, porque é um lamento que está muito distante do plano de Deus. Talvez as suas lágrimas não tenham muito sentido, eu não quero julgar a sua dor, mas talvez as suas lágrimas não tenham muito sentido. Porque Deus pode estar apontando para você um caminho de alegria, de paz, e você não está enxergando, e você não está vendo, e você está chorando, frustrado, frustrada. Senhor, por que não acontece? Senhor, por que isso não vem?
E Deus está ali. Deus está ali, te mostrando o caminho, te apontando, e você não está enxergando. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus com o nosso ouvido tampado? Quantas vezes nós falamos, Senhor, fala comigo, só que nós estamos com os ouvidos tampados e não estamos ouvindo a Deus. Quantas vezes estamos diante de Deus, Senhor, me mostra, e os nossos olhos não estão abertos para aquilo que Deus está mostrando para nós. Quantas vezes? E estamos ali dizendo, não estou vendo. Estamos dizendo, não estou ouvindo. Só que nós estamos tampando os nossos olhos, estamos tampando os nossos ouvidos para aquilo que Deus ele tem falado. Aquele que espera em Deus, irmão, nunca se decepciona. Aquele que espera em Deus nunca é frustrado. As nossas frustrações vêm dos nossos próprios projetos e sonhos. Não vêm dos propósitos de Deus. Não vêm dos planos de Deus. Porque quem espera em Deus não se decepciona. Em quem você tem esperado? Em quem você tem esperado? Espere em Jesus. Espere em Jesus. Vamos para o texto. Vamos ler o versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Maria já chega com uma indagação. Maria já chega com uma cobrança. Senhor, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. Ela já chega cobrando de Jesus, esperando uma resposta de Jesus. Só que nesse texto a gente não vê Jesus falando nada. O texto diz que Jesus se agitou. Jesus ficou com o seu espírito perturbado. Mas ele não respondeu à indagação de Jesus. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus e questionamos, e falamos, e esperamos alguma resposta de Deus. E nós não temos. E nós não temos essa resposta. Eu vou dizer para você, irmão, que Deus não é obrigado a te responder toda hora que você questiona alguma coisa. A gente precisa deixar de ser filhos mimados, aonde a todo momento temos que puxar a barra do nosso pai, e ele precisa voltar e olhar para nós, e responder aquilo que nós estamos necessitando. Tem momento que eu estou ali ocupado, e o meu filho fala: olha, o Felipe, papai, espere, agora eu não posso falar com você. E ele vai entender que naquele momento eu não posso, ele precisa me esperar. Só que uma criança mimada, o que ela vai fazer? Ela vai gritar, ela vai se espernear, ela vai girar, vai fazer tudo o que for possível para o pai dar atenção. E aí o pai mima mais ainda. Para não passar vergonha, ele precisa dar um jeito ali. E nós, irmãos, esperamos que Deus haja, faça do mesmo jeito.
Nós queremos ser o centro das atenções. Nós queremos que Deus, Ele nos responda exatamente naquele momento que nós estamos clamando. O que você faz quando Deus não te responde? O que você faz quando Deus fica em silêncio? O que você faz quando você clama a Deus? E você só ouve o grilinho ali do fundo ali. Mais nada. Mais nada. Foi o que aconteceu. Só que é interessante que por mais que Jesus não tenha respondido Maria, Jesus se agitou. Jesus ficou perturbado com aquela situação. Quando eu falo para o Felipe, espera, eu não estou dizendo que ele é menos importante do que está acontecendo. Eu só estou falando, espera. Irmão, se Deus está em silêncio, entenda, você não é menos importante. Não é sinal que Deus não te ama. Não é sinal de abandono. Porque nessa situação aqui, Jesus se angustia. Jesus fica perturbado. Jesus fica agitado. Ele sente toda aquela situação. Por mais que o silêncio esteja aí batendo a sua porta, Jesus sente a sua dor. Ele sabe o que você está sentindo. E talvez isso é muito mais importante do que uma resposta. É muito mais importante do que uma resposta. Saber que alguém está padecendo por mim, saber que alguém está sofrendo comigo, é muito mais importante do que uma resposta. Então saiba que o teu Deus, Ele sente quando você está sofrendo. Versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo-a, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver Jesus chorando, Maria e Marta, ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se e perturbou-se no seu espírito. A falta de fé não significa, a falta de respostas não significa que Deus te abandonou. A falta de respostas não significa que Deus te abandonou. Acredite nisso. A falta de resposta não significa que eu deixei de ser o pai do Felipe. A falta de resposta não quer dizer que o Felipe não tem importância para mim. Eu continuo sendo pai. Não deixe que o silêncio faça você perder a sua fé. Não deixe que o silêncio faça com que você perca a vontade de estar em comunhão com Deus. Não deixe que o silêncio cale você e você deixe de orar e ler a Bíblia. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Versículo 34. Onde colocaram? Perguntou Jesus. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. 36. Então, os judeus disseram: veja como ele amava. Ele não respondeu nada. Ele não questionou nada. Ele só quis saber: aonde está Lázaro? Aonde vocês colocaram Lázaro?
Jesus vai lá, olha e chora. Nós temos um Deus, irmão. Nós temos um Deus que mesmo em silêncio, Ele se compadece das nossas necessidades. Ele se compadece das nossas necessidades. Jesus ali, Ele sofre. E ali, como o próprio Renato comentou comigo, falei para ele que ele ainda vai escrever uma Bíblia comentada por ele. E o Renato conversando comigo, ele falou, olha, pastor, Jesus era amigo próximo de Marta, de Maria e Lázaro. E aquele choro foi de um amigo. Foi um choro de amigo. De uma pessoa como eu e você. Jesus chorou, porque se compadeceu pela morte do amigo. Jesus também sofre pelo sofrimento das outras pessoas. Jesus se compadece também pela condição de morte. Porque a morte, irmão, não faz parte do propósito de Deus. A morte não faz parte dos planos de Deus. Quando Jesus encara aquela situação, aquele choro, aonde mostra as consequências do pecado da humanidade, a morte. Jesus se entristece com essa condição. Talvez também aquela voz ecoando, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aquele que enxuga as nossas lágrimas, aquele que nos conforta, é aquele que chora conosco, irmãos. O nosso Deus, Ele não está distante. Não é aquele profissional que você passa por ele está tão distante de você, ele passa uma medicação, ele encaminha, ele faz tudo certinho, mas ele está tão frio, ele está tão distante de você. O nosso Deus, Ele mostra para nós, Ele nos cura, Ele nos transforma, mas Ele está, e além disso, Ele está perto de nós. Ele está próximo da nossa dor. Ele está próximo das nossas necessidades. Ele não é aquele médico que nem olha nos seus olhos. Ele não é aquele médico que você é apenas mais um ali. Não. Não. Você é único. Você é especial. Foi por você. Foi por você. Foi por você. Então, aquele que enxuga as nossas lágrimas, Ele chora conosco. O que nós aprendemos com esse choro também? Jesus, como homem, chorou ali. Irmãos, o choro não é uma ausência de fé. O choro não é uma ausência de fé. Mesmo Jesus sabendo o propósito daquela morte, Ele chorou. Mesmo sabendo tudo o que iria acontecer, Jesus sabia que Ele iria ressuscitar Lázaro. Mesmo assim, Ele chorou. Se alguém chegar para você e falar, olha, você precisa de fé, que está chorando, que crente é você que chora, fala para ele ler a Bíblia. Fala para ele ler a Bíblia. O choro não está associado a uma ausência de fé, irmão. O choro está associado à nossa dor. O choro está associado aos nossos sentimentos. O choro está associado às nossas emoções. E não é porque você chora que você não tem fé. Não é porque você chora que você é fraco. O choro não é sinônimo de fraqueza.
O choro não é sinal de fraqueza. Jesus sabia tudo o que iria acontecer. Mas naquele exato momento, ele estava sofrendo. E ali ele estava chorando. Por mais que você tenha fé, por mais que você saiba que Deus vai fazer algo na sua vida, hoje está doendo. Hoje está dolorido. Hoje você sofre. Tudo bem você chorar. Tudo bem você derramar lágrimas. Isso não é demonstrar fraqueza. Isso não é demonstrar falta de fé. Isso é ser humano. Isso é ser um homem. Isso é ser uma mulher. Aquele Deus que enxuga nossas lágrimas é o mesmo Deus que chora conosco. Ele não só enxuga, mas Ele chora conosco. Ele chora conosco porque Ele sente o que nós estamos sofrendo. Versículo 37. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Como pode esse que abriu os olhos dos cegos, fez paralíticos andar, tantos milagres nós ouvimos falar, como assim? Como ele deixou esse homem morrer? Irmãos, quantas vezes nós somos impactados? Primeiro, por aquilo que acontece lá fora. Olha só, se Deus fez na vida daquele ali, Ele vai fazer na minha também. Se Deus vai fazer na vida do outro, Ele vai fazer na minha vida também. E aí o tempo passa e você fala: não é possível. Como assim? Como assim Deus faz na vida do outro e na minha vida não? Como assim? A nossa fé, ela é afetada. Porque nós falamos: Deus, eu vejo na Bíblia tantas maravilhas. Eu vejo na vida das outras pessoas tantas maravilhas. E na minha vida? E na minha vida? Por que não acontece? Por que não acontece na minha vida? Nós também questionamos assim: Senhor sempre me ajudou, o Senhor sempre esteve comigo, mas agora, nesse momento, agora, que eu mais preciso, Deus, não aconteceu. E aí sabe o que nós fazemos? É como se nós vamos deletando tudo o que Deus Ele já fez em nossas vidas. Como se aquilo que Ele fez no passado, para manter uma credibilidade ou um valor, Ele precisa continuar fazendo. Ele precisa continuar fazendo, porque se Ele deixar de fazer, tudo o que Ele fez não tem mais importância. Será que você está esquecendo de tudo que Deus já fez na sua vida? Será que você está esquecendo de toda a provisão que Deus fez na sua vida, por conta de algo que não aconteceu? Olhe para trás. Olhe para trás. E passe a lembrar das coisas que Deus, Ele já fez em sua vida. Olhe para trás. E comece a lembrar das bênçãos que Deus já trouxe para você. E agora,
por conta de algo temporário que está acontecendo em sua vida, você está abandonando, está deixando de crer, irmãos. Não deixe. Não deixe que essa situação momentânea apague a sua fé. Não deixe que essa situação momentânea tire a credibilidade do que Deus, Ele é. A falta de uma ação aparente de Deus não pode tirar a credibilidade de tudo o que Deus Ele fez. A falta de uma ação aparente de Deus não pode tirar a credibilidade de tudo o que Ele fez. E aí? Tem tirado a credibilidade? Será que você trata Deus como aquele amigo, que era um grande amigo, e de repente Ele magoou você, e agora Ele é o pior amigo, agora vocês nem se falam? Será que você tem tratado Deus assim? Ó Deus, o Senhor já foi muito bom comigo, mas agora, ó, acabou a amizade. Acabou a amizade aqui, porque o Senhor não fez o que eu queria. Como é que você tem reagido diante das coisas que não têm acontecido na sua vida? Como é que você tem reagido diante dessas questões? Versículo 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Irmãos, nós somos muito bons em questionar a Deus. E olhamos esse texto aqui, e talvez a gente fala, Senhor, pô Deus, por que chegou agora? Por que o Senhor chegou agora no sepulcro? Nós já avisamos tanto tempo. Lázaro está no sepulcro há 4 dias. E agora o Senhor ainda chega comovido, carregado de dor e sofrimento, até o sepulcro. Já poderia ter evitado tudo. O Senhor já poderia ter chegado antes. O Senhor já poderia ter evitado tudo. O Senhor poderia chegar aqui e encontrar Lázaro vivo. Quantos questionamentos nós fazemos para Deus? Senhor, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Senhor, porque o Senhor levou tal pessoa da minha vida? Senhor, por que isso aconteceu na minha vida? O Senhor poderia ter evitado. O Senhor poderia ter evitado. Agora, Deus, agora que o Senhor vem, depois de 4 dias, irmãos, e aí essa parte é o tema central de hoje, porque o compromisso de Deus não é com as nossas indagações, não é com os nossos questionamentos, não é com as nossas inúmeras possibilidades, não é. O compromisso de Deus é com o seu propósito. É com o propósito que Ele tem na minha e na sua vida. Porque dói para nós, porque nós não enxergamos
porque dói para nós, porque nós não conseguimos ver, porque nós questionamos a Deus, porque na nossa dimensão não há compreensão, irmão. E Deus, mesmo assim, não chega de peito estufado, não chega para resolver um problema, Ele chega comovido, porque Ele sabe o que é ser homem como eu e como você. Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é perder alguém, Ele sabe o que é ter dor emocional, porque Ele foi homem como nós. Ele foi homem como nós. Talvez a sua dor aqui hoje só você sabe. Talvez a sua dor aqui hoje só você sabe como é que você passou essa semana. Mas eu vou dizer para você, eu não sei. As pessoas aqui não sabem, mas o teu Deus, Ele sabe. O teu Deus, Ele sabe da sua dor. Aí você fala, mas Ele não me respondeu, Ele não me atendeu. Ele tem um plano. Ele tem um propósito, como foi dito aqui hoje pela Marta. Deus age em todas as coisas. Deus age em favor daqueles que o amam. Se você ama Deus, Deus tem agido na sua vida. E a ação de Deus muitas vezes não é da forma que você espera ou imagina. É da forma dele. É da forma dele. Então Jesus chega naquele exato momento, lá no sepulcro, porque Ele já tinha dito lá na frente, que aquela morte era para a glória do nome de Deus. Aquela morte era para a ressurreição. E aquela ressurreição iria glorificar o nome de Deus. Vamos relembrar esse texto. Me ajudem a achar aí onde que está, por favor. Versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus chega no momento do seu propósito. Jesus chega no momento do seu propósito. Ele poderia ter chegado antes. Ele poderia ter feito tudo antes. Mas ele chegou. Ele chegou, irmão. Porque o propósito dele é muito maior. É muito maior. É muito maior. O propósito de Deus era a ressurreição. Nós servimos um Deus que tem propósitos. Nós servimos um Deus que não cria coisas por acaso. Nós servimos um Deus que tem um plano, que tem um sentido em todas as ações dele. E é por isso, irmãos, que nós precisamos crer que Deus age em nossas vidas. Ele não vai chegar atrasado, como falamos domingo passado. Ele chega no momento exato de realizar o propósito dele. Versículo 39. Tirem a pedra, disse ele. Aí Marta disse: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus chega para nós, irmãos, naquele momento de cumprir o propósito dele, e talvez o nosso pior momento. E nesse pior momento, Deus, Ele fala para nós tomarmos uma atitude. Jesus ali poderia tirar a pedra.
Mas ele pede para alguém: vocês devem tirar essa pedra daí. Irmãos, Deus tem compromisso com o propósito dele. Só que é o seguinte: nós temos também uma tarefa a fazer, que é abrir o caminho. É abrir o caminho. Muitas vezes Deus quer realizar os propósitos dele. E ele fala para nós: tire a pedra. E nós falamos: Senhor, já faz 4 dias. Já cheira mal. Já faz muito tempo. E a gente começa a colocar um monte de desculpa. E não tomamos nenhuma atitude. Qual atitude você precisa fazer, tomar? Qual atitude você precisa tomar? Deus tem um propósito. Só que Ele quer que você tome uma atitude. E muitas vezes nós queremos que Deus ele tire a pedra por nós. E aí eu vou dizer para você que Ele não vai fazer isso. A pedra é você que vai precisar tirar. Às vezes você está orando há muito tempo. E você já sabe o que precisa fazer. E não faz. Faz quanto tempo que você já sabe o que precisa fazer e não tem feito? Faz quanto tempo que você precisa se consertar com aquela pessoa e ainda não se consertou? Faz quanto tempo que você está deixando para amanhã e esse amanhã não chega? Deus tem um propósito na sua vida. Só que você precisa tirar a pedra. Você precisa tirar a pedra. Tire a pedra, irmão. Tome uma ação que demonstre uma fé. Tome uma ação que demonstre fé. Tire a pedra. Para de ficar murmurando. Para de ficar reclamando. Deus não faz. Deus não vem. Nada acontece. Que vida. Que miséria de vida. Tira a pedra. Tire a pedra. Talvez você está esperando que algo extraordinário aconteça para você mudar. E Deus fala para você: tire a pedra para eu fazer algo extraordinário na sua vida. Aí sim você é transformado. Só que você está esperando algo extraordinário aparecer e mudar, e não é isso. É você que precisa fazer. Qual comportamento você precisa mudar? Qual comportamento você precisa mudar? Qual atitude você precisa tomar? O que você precisa deixar de fazer? Deus fala para você. Ele tem um propósito na sua vida. Não é aquilo que você está esperando. Não é aquilo que você está imaginando. É o plano dele, é o propósito dele. Ele chegou agora. Parece tarde para você, mas não é tarde. Ele chegou no momento de cumprir. E talvez agora você está sem força. Sem força. Mas parece que você está sem força. Porque se ele está pedindo para você tirar a pedra, é porque você tem. É porque você tem. Você tem.
Você tem. Você tem. Você tem. Quando você tirar a pedra, você vai ver que aquilo era o mais simples. Quando você tirar a pedra, você vai ver que aquilo era o menos importante. Porque a obra de restauração, de ressurreição, é a de Jesus. Parece que é difícil. Eu vou dizer para você, só parece. Parece que você não tem força. Eu vou dizer para você, só parece. Porque quem vai restaurar vai ser Deus. Quem vai trazer a restauração vai ser Deus. Qual pedra? Qual pedra você precisa tirar? Qual pedra? Será que é o medo? Qual medo? Qual que é o seu medo? Medo do quê? Medo de entregar a sua vida totalmente a Deus? Medo de servir a Deus por inteiro? Insegurança? Eu não vou conseguir. Essa pedra é pesada para mim. Aquele irmão fala muito bem, aquele outro é melhor. Eu? Nunca. Talvez essa pedra para você seja uma baixa autoestima. Todo mundo é melhor do que você. Todo mundo faz melhor do que você. Todo mundo. E você, lá embaixo. Tira essa pedra. Tire essa pedra. Talvez alguém colocou essa pedra em você. Na nossa vida a gente passa por situações que parece que nos paralisam. Está como se fosse um carimbo. Gera um trauma em nós. Talvez um dia você estava na escola e foi apresentar um trabalho e falou em público, e todo mundo riu de você. E aí hoje você tem vergonha de falar em público. Talvez alguém disse uma palavra para você que penetrou, mas alguém que te amava e penetrou no seu coração. E ficou uma pedra, uma barreira, impedindo que o plano e o propósito de Deus entrasse na sua vida. Talvez foi a experiência que você teve em toda a sua vida. Várias pedras colocaram em você, te machucaram, te feriram, te perturbaram, doloriram você, sofreram. Fizeram com que você sofresse. Tantas pedras no seu coração. Tantas pedras. E parece que Deus te abandonou. Parece que Deus te deixou. Não. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. As pessoas podem colocar pedras em nossas vidas. As pessoas podem colocar marcas em nossas vidas. Mas nós temos um Deus que tem propósitos.
Nós temos um Deus que tem propósitos. E digo mais, irmãos, parece que Ele chega atrasado. Senhor, mas agora que eu sofri, agora que eu passei por violência, por abuso, por frustração, por mágoa, agora, por abandono, eu fui criado sem pai, eu fui criado sem mãe, agora, Deus, agora, Ele fala, essa doença não é para a morte, a sua vida não é para a morte, o que aconteceu em sua vida não foi para destruição, é para que o nome de Deus seja exaltado em sua vida. Através de tudo o que aconteceu, irmão, Jesus, Ele vem para curar, para restaurar, para libertar. Essa é a palavra de Deus, é a palavra que nós acreditamos. Esse é o poder de Deus. Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. Eu sofro tanto tempo, Deus, tanto tempo. Não importa. Não importa quanto tempo você sofre. Não importa quanto tempo você tem essa dor. Versículo 40. Disse Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Eu não falei para você que se você cresce, veria a glória de Deus? Se você quer que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida, creia na palavra e na promessa de Deus. Versículo 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Quando tiraram a pedra, irmãos, eu imagino que a reação de todo mundo foi olhar para dentro, olhar lá para o sepulcro, ou da maioria. Vamos ver o que vai acontecer agora. A reação de Jesus foi contrária. Jesus, no versículo 41, após tirarem a pedra, Jesus olha para cima. Jesus não olha para o sepulcro. O que menos importa ali é aquela situação. O que mais importava ali era quem tinha o poder para restaurar. Nós muitas vezes estamos dando importância para os problemas, para as circunstâncias, para coisas pequenas, e não estamos olhando para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Deixe de olhar para o sepulcro. Deixe de olhar para as suas marcas, para as suas feridas, para as suas dores. Olhe para Jesus. É Ele que tem poder para curar você. É Ele que tem poder para curar você. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Irmãos, não há nada que impeça o propósito de Deus.
nem a morte, nem a morte, nem a morte. O morto saiu, porque o morto ouviu a voz de Jesus. Ó morte, onde está a tua vitória? O nosso Jesus triunfou. O nosso Jesus triunfou. A morte não tem poder. A morte não triunfou. A voz de Jesus ecoa, ecoa em todo canto. Lá no Salmo 29, no versículo 3, nós ouvimos o poder, nós vemos o poder da voz de Deus. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com os raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. É a voz de Deus. É a voz de Deus. O propósito de Deus se cumpre através da sua palavra. Até os mortos ouvem a voz de Deus. Não importa o que aconteceu com você. A voz de Deus hoje está sobre a sua vida, para curar você, para tirar as suas feridas, tirar a sua dor, o seu medo, a sua insegurança, a sua baixa estima, limpar você. É a voz do todo Criador. Não há nada neste mundo, não há nada deste mundo que não possa ouvir a voz de Deus. Não há nada neste mundo que não possa obedecer a voz de Deus. Nada, nada, nada. Versículo 44. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Irmãos, Lázaro saiu. Lázaro vive. Lázaro ressuscitou. O nosso Deus faz coisas novas. Jesus pede para tire as faixas. Tirem essas faixas que é utilizada pelas pessoas mortas. Jesus, ele tira de nós as vestes antigas. Aquilo que foi colocado em nós, decretado como morte, é tirado em nós para viver uma nova vida. Ressurreição, o nosso mestre, o nosso Jesus,
ressurgiu, ressuscitou, porque Ele se comprometeu com a glória, Ele se comprometeu com a palavra, e Ele se comprometeu com o propósito. E tudo isso, irmão, Ele faz e quer fazer em você. Eu quero orar com você, você pode ficar em pé. Feche teus olhos. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Vem curar. Vem curar, Espírito Santo de Deus. Vem curar. Vem curar. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Olhe para os teus filhos aqui. Espírito Santo, vem. Oh, Jesus. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Eu quero orar por você. Você que precisa de um renovo, de cura. Vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Essa é a noite que Deus quer cumprir o propósito dele em sua vida. Se tem alguém aqui que entende essa necessidade, não precisa ter medo ou vergonha. Enquanto nós louvamos aqui, eu te convido a vir e eu quero estender a mão sobre a sua vida.